Oi pessoal, tudo bem? Obrigado por ter vindo a mais essa aula. E nessa aula aqui no Bridge mesmo, eu vou mostrar como é uma fotografia boa. Eu vou tentar mostrar para vocês o que uma fotografia precisa ter para ela ser boa. Tá passando um helicóptero aqui, já foi embora. E vou tentar fazer isso. Nós já classificamos as fotos na outra aula, né? Já demos essa editada nelas e sobrou essas 10 fotografias. Eu vou de novo aqui, vou teclar Ctrl A para selecionar todas. Olha, isso depende do seu computador. Se o seu computador tem 1 GB de RAM, então ele não suporta 10 fotografias abertas. Você tem que abrir uma foto por uma. Se seu computador é um pouco melhor, um pouco mais potente, tem lá 2 GB de RAM, já pode abrir um pouco mais, eu não sei quantas. Esse computador que eu estou usando tem 4, então ele suporta abrir essas 10 fotografias. Ele abre, na verdade, até umas 400, 500 fotografias juntos, né? Então depende do seu computador. Eu vou abrir todas essas 10 aqui. Eu vou dar o Ctrl R agora para abrir o Camera Raw. Já abriu aqui esse Camera Raw e já aparece essas 10 fotografias aqui na coluna da esquerda. E a primeira que está selecionada aparece aqui na janela do Camera Raw. Aqui nessa fotografia, ó, eu vou mostrar, eu vou colocar junto a essa tabela de cores aqui, que vai ser uma tabela com as cores de controle da gente. Ele vai tapar essa ferramenta de baixo aqui, eu vou deixar tapado aqui, mas quando a gente for usar eu tiro isso aqui e vou ter que deixar esse controle para a gente ter esse controle visual das cores separado da fotografia aqui, para a gente não confundir essas cores, né? Porque o nosso olho regula essas cores de volta, então fica difícil de ver simplesmente, né? Nessas fotografias agora que a gente vai entrar nessa parte do Camera Raw do tratamento da imagem. Essa parte se chama tratar a fotografia, né? Porque a gente vai mudar essa coloração, vai mudar o contraste, vai mudar alguma outra coisa. Nesse caso dessa câmera aqui, eu queria que eu vou só cancelar aqui e voltar para essa página aqui. Eu queria que as pessoas que não acreditam que essas câmeras pequenas fazem fotos boas, né? Eu queria que elas vissem essas fotografias aqui, essas 5, 7 primeiras fotos aqui, né, foram feitas com a Samsung e essas 3 últimas aqui com a Canon. A gente pode ver nessas fotografias, né, que a coloração delas assim são próximas, assim perfeitas, né, não tem muita diferença entre uma e outra, né, e nem da qualidade da imagem. Tem aqui no corte dessas linhas aqui, pode ser que na Samsung não apareça tanto quanto na Canon, talvez ainda por cima, porque se for macro eu acho que fica difícil de comparar. E que eu queria que eles vissem essas colorações aqui dessas fotos aqui, ó, numa câmera automática pequenininha que custa R$ 250, e numa outra câmera aqui que tem uma lente 70-300 que vai custar no mínimo R$ 3.500, pelo menos isso, né? E a diferença para uma câmera dessa e para outra é muito pouca mesmo. Então vamos voltar lá. Eu vou voltar aqui, Ctrl A, Ctrl R para abrir o Camera Raw e já voltamos aqui para a fotografia. Para uma foto boa, ela precisa ter a coloração que está nessa fotografia mais ou menos. Tem essa tonalidade cinza aqui da calçada, e as cores da flor aqui tá bem natural, tá bem próximo do que é o natural, não tá exatamente o natural porque nem filme consegue, né? A não ser com muito controle a gente consiga fazer isso. Essa foto tem muito pouca coisa para se fazer. Ela tá boa aqui. Se a gente olhar nessa fotografia, a gente vai ver que nessa diagonal aqui para baixo, nessa parte está um pouquinho mais claro do que esse pedaço aqui. Eu vou mostrando esse Camera Raw aqui conforme eu vou fazendo as fotos e mostrando as funções principais aqui dessas ferramentas aqui de cima e dessas abinhas aqui. Ele já abre nessa aba principal aqui. Se eu deixo aqui, né, se fica aqui, na próxima vez que abrir ele está aqui. Eu tenho que lembrar sempre de clicar essa primeira abinha aqui, que é o básico,
onde vai ter a exposição, contraste, realces, como a gente já falou na outra aula. Hoje a gente vai começar a usar isso e eu vou usar mostrando como eu faço nas fotografias. Nessa fotografia aqui, a coloração dela já está boa. Eu vou clarear um pouquinho só. Ah, e outra coisa também, aqui já mostra o histograma da foto, e esse histograma, ele não é nada mais do que a quantidade de cor que tem nessa fotografia. O histograma é dividido em 5 partes aqui. Então, essas 5 partes significam o quê? Esse lado esquerdo significa o preto, esse lado direito aqui significa o branco, e aqui no meio o R, G e o B, que é o Red, Green e Blue. E aqui talvez esteja ao contrário aqui, né? Esteja o Red aqui, Green aqui e o Blue aqui. E essas 3 cores, né, o vermelho, o azul e verde, as cores primárias, e quanto de cor tem dentro dessa fotografia. Essa foto aqui, como tem pouco vermelho, tem bastante cinza escuro e um pouco de azulado, esse pico aqui de cores está mais para o lado escuro da foto, está mais para o preto do que para o branco. E esse histograma só serve para isso, para num dia muito claro, que quando eu olho ali através do visor da câmera, ali da telinha da câmera para ver a fotografia, se tiver muito sol, se tiver muito claro, eu não consigo ver a foto. E esse histograma serve para isso, para eu ver aonde estão as cores. Se essas cores estão, eu vou mexer aqui na exposição que ele vai mudar. Ó. Clico aqui nesse pontilhadinho, no pontinho aqui da exposição, clico, seguro e empurro para a esquerda. A foto vai escurecendo, a barrinha do histograma já vai totalmente para a esquerda ali, significando que já está muito preto. Ó. Se acendeu o verdinho ali e está preto. Esses 2 pontos aqui também servem para isso. Esse aqui eu vou deixar ligado aqui e deixar ligado aqui. Eu acho que agora é que está ligado. E eles servem para mostrar aonde vai estourar, onde já não tem cores aqui, né? No preto ou no branco. E aqui de novo, se eu vou para o claro, ó, aquela montanha já vai para o claro porque a foto está clareando demais. E aqui já mostrou esse ponto vermelho aqui que cresceu em cima da fotografia. Ó. Esse vermelho todo aqui indica que dentro dessa parte vermelha da foto já não existe detalhes. Né? Se eu clico aqui, ele some esse vermelho. Então os detalhes ali já estão estourados. E aqui do mesmo jeito com o preto. Deixa eu ver aqui. Eu clico aqui e volto aqui. Se eu clico aqui, ele desliga, ele não vai mostrar assim o preto estourado, só nesse pontinho azul aqui que apareceu. Vou deixar ele ligado para a gente ver isso depois. Aqui é só voltar a zero. Se não conseguir voltar por aqui, é só teclar zero aqui e pronto. Que já está no centro de novo. A foto já voltou ao normal. Essa foto aqui assim, ela tá com as cores boas. Eu vou só clarear um pouquinho ela aqui e dar um pouquinho de contraste aqui na fotografia. Essa parte aqui a gente vê que está um pouquinho mais claro do que nesse lado, então ele tem um desequilíbrio assim, de cores, e eu vou usar essa ferramenta aqui, ó, que é o degradê, que é o filtro graduado. Eu vou clicar nele, ele vai mudar essa barrinha que ele continua igual, mas ele vai mudar para esse filtro. Clico aqui embaixo, seguro e arrasto ele para abrir essa caixinha. Clico aqui e ele já está um pouquinho mais pro cinza aqui. Eu vou mudar aqui, ó, eu posso ou clarear ou escurecer esse pedaço. Eu vou ter que escurecer um pouquinho, mas não tanto assim. Eu vou deixar aqui no zero, que é onde estava, que está claro ali. Ó. Aqui eu posso mostrar a sobreposição, que é essa linha ali que mostra onde está a ferramenta. Eu vou deixar ele desligado aqui para a gente ver melhor, e vou fechar um pouquinho aqui. Ó. Vou deixar um pouquinho mais escuro até chegar a ficar parecido com aquela outra parte. E clico aqui nesse visualizar aqui em cima, que é onde eu vou ver a foto aqui como estava e aqui como ficou. Como estava e como ficou. Acho que ficou um pouquinho mais escuro, eu vou deixar um pouquinho mais claro só aqui. E assim tá bom já.
E aqui já termina essa ferramenta. Ligo aqui para deixar isso visível, né? E volto para cá. Aperto aqui, ó. Eu tenho que sair dessa ferramenta sempre. Eu clico aqui na lupinha, né? E volta para essa barra aqui de funções aqui das ferramentas. Se eu quiser colocar aqui, essa foto não precisa, mas se eu quiser colocar uma vinheta nela, eu clico nesse FX aqui e ele vai escrever aqui a vinheta de corte posterior, né, que significa que eu posso fazer a vinheta depois de cortar a foto. Aqui eu não vou cortar nada, e só vou fazer uma vinhetinha aqui, só para escurecer um pouquinho ali. Essas vinhetas aqui eu vou mostrar numa outra foto depois mais clara. Essa já tá boa. Passo para a próxima foto, que eu clico aqui na coluna aqui, né, e já entro na próxima fotografia. Como eu estava no FX aqui, eu vou voltar para o básico. Clico aqui, entro nas ferramentas aqui também, ó, dá para ver que esse lado é mais escuro do que esse lado. Isso é por causa da iluminação do ambiente também, né? Porque o sol estava de um lado e do outro lado não tinha muita coisa, tinha mais mato, né? Nessa foto também não precisa fazer muita coisa, eu só vou dar um pouquinho de contraste nele aqui assim, aumentar um pouquinho aqui a claridade, né, e aumentar esse contraste, né, diminuir só um pouquinho essa claridade. E nessa aqui eu vou dar só um pouquinho de vinheta aqui, ó, um pouquinho, e vou deixar esse centro. Depois eu mostro aqui esse centro numa outra foto mais clara, porque numa foto escura não dá para ver muito bem. Mesmo assim, ó, dá pra ver que aqui fez uma vinheta, né? E aqui desse lado não aparece tanto. Então ele tem esse desequilíbrio de cores. Eu vou colocar um pouquinho desse degradê aqui. E vou esticar aqui, não vou deixar pegar na pétala. E vou escurecer um pouco. Que aí já fica um pouquinho mais equilibrado. Eu posso clicar aqui. Toda vez que eu mexo nessa ferramenta, nesse visualizar aqui, ele só mostra o que mudou com essa ferramenta, mais nada. Aqui ficou muito escuro porque aquela pétala ali acabou ficando escura, essa pétalazinha aqui solta. E eu não vou deixar ela ficar muito escura, eu vou diminuir um pouco isso aqui, e vou escurecer um pouco mais aqui. E é isso daí, eu acho que assim tá bom. Clico na próxima aqui, e vou fazendo tudo de novo. Clico de volta aqui no básico. Aqui tem essa outra aqui que é o clareamento das sombras, que é nessa parte de sombra aqui, a gente pode dar uma clareada nele. Então, se eu puxo para cá, dá para ver, ele é bem suave aqui no CS6, até o CS5 era mais dramático isso, e no CS6 ficou mais suave, que acaba sendo um pouco melhor, porque aquele dramático acaba estragando um pouco a fotografia. Aqui também, essa foto aqui está um pouco mais clara do que aqui. Eu vou fazer assim, ó, eu vou clarear um pouco mais essa foto. E aí tudo aqui vai clarear, aqui atrás vai clarear um pouquinho. E eu vou pegar essa ferramenta aqui, e vou escurecer só um pouquinho essa parte da frente aqui, para dar um equilíbrio aqui, sem usar aquela vinheta. Isso aqui também é uma vinheta, mas é uma de degradê aqui. E isso tudo era feito no laboratório, só que era feito manualmente antigamente. Com esse programa aqui do Adobe Bridge aqui, ele funciona muito parecido com o que era o laboratório. Ele só não tem algumas ferramentas porque o Photoshop já tem, né? E é para o Photoshop ser o mais vendido daí, né? Se tivesse aqui já nem precisaria nem o Photoshop também. E aqui vou passando para a próxima. Aqui eu vou corrigindo, coloco um pouquinho mais de sombra aqui para clarear essa parte onde tem a sombra, e dou um pouquinho mais de contraste. E aqui já está perfeito, eu não preciso fazer mais nada, nem vinheta eu vou colocar nessa foto porque não vai dar certo ali. Aqui também tem essa foto do trem. Essa foto aqui está um pouco escura e ela está, como é que eu vou dizer, que assim tá sem contraste, sem nada. Eu vou clarear a foto aqui com a exposição, vou dar um pouquinho mais de contraste,
Vou clarear um pouquinho mais aqui e aumentar esse contraste. Dá pra ver que ele granulou bastante, porque é uma foto noturna isso, né, feito com aquela Samsung. E essa granulação é mais fácil de ver quando está esse desfoque da fotografia, né? Em qualquer câmera vai acontecer isso, mesmo que você tire com uma 4D, D4 lá, uma EOS 1, N, qualquer coisa, né? Você vai ver que no desfoque sempre aparece granulação e não tem jeito, né? E aqui eu clareei a fotografia, dei um pouquinho mais de contraste, mas essa parte aqui do reflexo do vidro ficou muito claro. Vou de novo aqui nessa ferramenta do degradê, clico aqui, estico e já dou uma escurecida nessa parte aqui, né? E já posso escurecer até onde eu quiser, né? Eu vou deixar assim um pouco mais escuro assim para dar um pouco mais de drama ali, né? E equilibra um pouco essa tonalidade dessas cores da direita para a esquerda que eu posso até deixar um pouco mais escuro, aumentar o contraste só desse filtro aqui, visualizo e aqui aparece como ficou, que eu acho que ficou um pouco escuro, vou deixar assim e vou passar aqui para uma vinheta também. Nessa vinheta eu fecho e volto para cá, clareio só um pouquinho mais essa foto e já começa a aparecer uns detalhes aqui, ó. Eu vou ampliar esse detalhe aqui da frente. Se eu clareio muito, se eu mexo muito, ele pode aparecer aqueles umas marcas, que é a marca do CCD, que aqui não apareceu não, porque não tá vendo aqui. Eu ampliei só selecionando o trecho aqui com a lupa ali, né? Ele já amplia. Aqui já é o máximo que dá. Se eu clico no espaço, ele vira a mãozinha, né? Clico no botão esquerdo, seguro e arrasto também. Eu posso ver a fotografia assim aqui dentro do Camera Raw ampliado, né? Ou para diminuir o teclo o Alt, seguro, ele já vira essa lupa com o menos e vou clicando em cima aqui que ele vai diminuindo a foto até ficar no tamanho que estava. Olha essa foto, clico aqui de novo para ver se ficou boa. Ela estava muito escura, não ficou muito clara e aí agora acho que está um pouquinho melhor. Eu acho que eu vou colocar um pouquinho mais de vinheta aqui para escurecer, ó. Essa vinheta, se eu deixo muito forte, ele aparece muito. Tem esse botão ponto médio aqui, né? Se eu coloco esse centro da vinheta, vai mais para o centro da fotografia ou mais para fora da foto, né? E a vinheta também. Eu posso escurecer essa vinheta ou clarear aqui. Aqui vira aquela foto antiga, né? Aquela foto do tempo dos nossos avós, né? E aqui também o arredondamento e difusão. Arredondamento é quanto vai ficar circular essa vinheta ou não. Aqui está nesse ovalado, né? Ele fica ou circular em volta ou fica esse círculo bem no centro mesmo ou ovalado. E esse aqui a difusão, ele vai deixar essa borda mais suave ou mais dura, ou assim seca mesmo, né? E aqui ou bem mais suave, né? E aqui para o centro, para o canto, e isso serve para isso, serve como um efeito. Tem que tomar cuidado com esse efeito que se dá para cá, assim, para o escuro, porque a vinheta não deve ficar muito aparente assim, porque acaba não sendo muito interessante, né? Dá para notar que é um subterfúgio para se melhorar a fotografia, para melhorar a composição. Você apaga uma parte da fotografia para que não se veja ela, né? Para que desvie a atenção de um lugar da foto, né? E isso não é uma coisa interessante a usar, né? Aqui nessa vinheta é melhor usar assim, né? E dar essa difusão um pouquinho maior aqui, assim, ó, não deixar ele muito aparente, assim. Quanto menos eu ver a vinheta, melhor. É um sinal de que você trabalhou a imagem toda. Isso no meu ponto de vista também, né? Isso eu não sei no ponto de vista de outras pessoas também, né? Mas eu penso dessa forma, né? Nessa foto aqui também, numa
Em todas essas fotografias que foi feito aqui com a Samsung, nenhuma delas estourou. Tá ligado esses dois mecanismos aqui de ver o estouro da imagem, e nenhuma delas aparece. Aqui, quando estoura, ele fica esse ponto vermelho ou o ponto azul. Nesse nem isso aparece aqui porque não tem nada assim que estrague. Então, essas fotografias estão boas. Aqui eu só vou melhorar um pouco aqui, vou dar um pouco mais de contraste nessa foto. Vou melhorar um pouco. O que a gente não deve fazer numa fotografia, ou o que a gente deve prestar atenção numa fotografia boa, é isso. Na parte branca da foto, que é isso aqui, ó, essa é a parte mais branca que tem nessa fotografia. Então, numa foto a gente tem que procurar o que? A gente tem que ver essas cores do branco até o preto. Nesse caso aqui da câmera aqui da Samsung, ó, nessa parte branca da fotografia a gente ainda consegue ver esses detalhes. E isso é um sinal de boa fotometragem, assim, que no branco aqui, se a gente olhar ao vivo essa estalagmite aqui que tem na parede, a gente vê que ele não é branco puro, mas a gente consegue ver esses detalhes, e essa lente, essa fotometragem dele, a gente ainda consegue ver esse detalhamento do branco. Então isso é uma coisa boa na câmera. E agora vamos ver aqui na parte preta da fotografia, onde deveria ter uma parte preta, ó, aqui são as sombras. Nesses centros aqui, ó, são as sombras da fotografia, e nessa parte aqui a gente vê que está preto certinho, e ele nada estoura, senão apareceria um azul. Então essa foto está muito bem fotometrada. Ela tem desde da cor preta que está nessas sombras aqui, até essa cor branca aqui com os detalhes. Ele não tem um branco puro, porque não tem um ponto de luz claro ali, né? E se a gente olhasse ao vivo esse escorrido aqui, a gente veria esses detalhes também. Então isso é uma boa fotometragem. Essa câmera fez muito bem feito. Do branco até o preto, eu vejo aqui nos cinzas, eu vejo bastante tonalidades de cinza, né? Não tem todas quase aqui. Eu vejo a cor azul perfeitamente, e vejo esse laranjado aqui dessa obra da Tomiotaki também bem parecido com o que estava lá. Ele tem um pouquinho mais de contraste porque eu aumentei aqui, né? E esse, quando eu aumento o contraste aqui numa foto digital, eu só vejo esse detalhamento mais de perto, senão eu não consigo ver direito, né? Pela tela do computador aqui, numa parte muito pequena da foto, ele acaba perdendo esse detalhamento, e aí fica, mas é só visual esse detalhamento, né, que eu olho aqui, ele parece uma coisa só, né, mas é só porque ele está pequeno. Se eu amplio, eu já consigo ver o detalhamento das cores aqui, até dentro desse azulejinho aqui, do azul aqui, eu consigo ver a separação dos azulejos aqui, né, do mais visível aqui, né? E isso para uma câmera Samsung de R$ 250 com uma lente pequena. E essa lente da Samsung eu descobri que ela é feita pela Schneider, que é uma fabricante alemã de lente também, e muito boa fabricante também. E aqui dá pra ver que nessas fotos todas aqui que apareceram tem uma boa coloração e tem uma boa fotometragem, isso para uma câmera automática. Nessa foto aqui também, ó, eu vou mostrar aqui desse lado aqui, tá um pouco mais claro do que desse lado. E aqui os dois estão perfeitos. Então eu não vou usar a vinheta, porque senão ele vai escurecer aqui também e aqui também. Eu vou usar essa ferramenta do degradê, colocar aqui e esticar ele na diagonal aqui, que já escureceu bem. Eu não vou deixar tão escuro assim para não mudar muito. E aqui já está um pouco mais equilibrado. Se eu tiro essa sobreposição dele, já dá pra gente ver. Se eu não mostrar, fica bom. E aqui como tava, e aqui já melhora bastante. Vou dar só uma escurecidinha talvez na foto aqui. Opa, não, aqui estou escurecendo só a vinheta. Deixa eu arrumar. Tem que clicar sempre aqui na lupa para voltar a essa ferramenta aqui. E vou escurecer só um pouquinho. E tá pronto essa foto. Aqui são as outras fotos feitas pela Canon.
Eu vou colocar essa aqui ou essa aqui do pôr do sol. Tem essa do pôr do sol, essa eu só vou clarear um pouco. Aqui nessa foto aqui já dá pra ver que aqui tem os estouros azuis aqui, ó. Aqui é onde o preto já estourou. Aqui não tem mais detalhe, ó. Se eu clico aqui ele some esse azul. Se eu clico de novo ele mostra onde já desapareceu completamente o detalhe. Que eu posso clarear o que for, que ele não vai aparecer mais nada ali, né? E no branco não tem nenhum lugar estourado aqui, né? Eu só vou clarear um pouco essa foto, dar um pouquinho mais de contraste, né? Clarear um pouquinho mais aqui também. E acho que só isso. Deixa eu ver como é que fica com uma vinheta. Ajudo um pouco. Coloco aqui. Clareio só um pouquinho mais e dou um pouquinho mais de contraste. Aqui, quando eu dou o contraste, já aparece aqui esse vermelho aqui, ó, estourando. Aqui significa que dentro desse laranja amarelado aqui já não tem mais detalhes aqui dentro. Então, mas também não tem. Em toda foto que você tirar no sol e à noite, assim, vai ter esse estourado do preto ou do branco. Isso não tem muito jeito. Depende da cena ali, né? Essas cenas de cima aqui eram cenas bem meio tons, né? Tão bem fotometradas e tudo. Então não tem muita diferença não. E aqui um viaduto também aqui, que é uma foto que tá piora. Aqui dá pra ver debaixo dos carros aqui que tá na sombra, já tá o estourado ali, que não tem problema também, né, porque tá na sombra, né? Eu vou clarear um pouco essa foto e vou clarear um pouco as sombras aqui para que essa árvore aqui apareça melhor, né? E só que ele perde um pouco de contraste, clareia muito, e vou dar um pouco mais de contraste aqui para ele aparecer melhor. E vou clarear bem, e vou clarear aqui, ó. Primeiro eu vou clarear bem essa árvore, você vai ver que clareia tudo em volta também, né? E aqui vamos ver, ó. A foto tava assim e ficou assim. Eu vou deixar desse jeito. Agora eu vou colocar essa vinheta aqui, ó. Vou pôr um pouco de vinheta, vou colocar o centro da vinheta mais pro meio da foto, que o centro tá aqui, ele não aparece porque tá bem clarinho, né? Eu vou escurecer só para ver, ó. O centro tá ali, e vou pôr essa vinheta bem fraca aqui. E agora também eu vou colocar essa outra aqui um pouco mais para escurecer um pouco. Aqui não apareceu porque ele está sem a sobreposição. Eu vou deixar aqui, como a gente já tinha marcado ali, vou deixar ele um pouco mais escuro aqui e vou fechar um pouco mais isso. E vou fechar aqui desse lado também, para escurecer um pouco esse trecho aqui da rua, e desse canto aqui, Aqui dá pra ver como tava, como ficou. Vou tirar a sobreposição aqui pra gente ter uma ideia melhor, ó. Ele tava assim, ficou assim, e acho que ficou melhor assim desse como tá, né? Vou voltar aqui, vou clarear só um pouquinho mais isso, e tá pronto. Aqui só volto e acabou. Aqui tem essa última foto aqui, eu vou só clarear ela um pouquinho e dar um pouquinho mais de contraste nela, puxar aqui, clarear um pouquinho as sombras, e acho que tá bom. E vou só dar um pouquinho de vinheta ali, e vou clarear um pouquinho mais ela aqui, pronto. Depois que eu acabei de fazer isso, essas fotos que eu mudei aqui JPEG, dentro dessa pasta, só quando você vê com o Bridge é que essas fotos aparecem tratadas como a gente tratou aqui, E se eu tiro, copio essas fotos, levo para um outro computador e abro no Windows, por exemplo, esse tratamento pode não aparecer, e porque foi feito no Bridge, ele foi gravado dentro daquele arquivo XMP que tem ali dentro desse arquivo, tem um arquivo oculto junto, e isso pode não aparecer. Então o que eu sempre faço, eu pego, né, eu tratei todas as fotografias, eu seleciono todos aqui, clico esse selecionar todos, ou dou um Ctrl A também que dá a mesma coisa.
Venho aqui nessa parte de baixo onde tem esse que parece um link aqui e clico aqui. Essas fotos tem 14 megabytes. Eu vou fazer essas fotografias para a internet. Então para a internet eu venho aqui, escolho o menor tamanho, aqui como tá mesmo, RGB e o 8 bits, e coloco aqui resolução 72 dpi, que é o que a internet precisa, não precisa ser maior que isso, a foto aqui já é grande. Dou um OK aqui e clico no salvar imagens. Salvar imagens e vou selecionar a pasta aqui, vou guardar num novo local. Vou selecionar a pasta, venho na área de trabalho. Se eu já não tenho uma pasta ali certa para essas fotos, eu crio uma nova pasta. Eu vou criar aqui nova pasta e vou colocar aqui fotos novas de São Paulo. Só isso, 2012. E dou um enter aqui, crio essa pasta, seleciono ela, dou 2 cliques ou clico no selecionar e clico aqui no selecionar. O nome do documento vai continuar como estava e aqui a qualidade que eu posso escolher, que é a compressão. Quanto menor o número for, mais comprimido é, menor a qualidade. Quanto maior for esse número, melhor a qualidade e menor a compressão. Eu vou deixar em 7 mesmo, que para a internet não precisa mais do que isso, porque a foto já está num tamanho grande. Então eu vou deixar 7 só. E ele vai guardar nessa pasta fotos novas de São Paulo. Eu dou salvar aqui e ele começa a me contar 10 restante, 9 restante, 8, e aí isso depende da velocidade do seu processador e de quantos gigabytes você tem de RAM no seu computador, e quanto sobra também de HD é importante, né? E aqui ele está indo no 1 já resolveu tudo, já fez as fotos, concluído. E aqui ele vai lá e me coloca todas as fotos aqui, né? Ele já me trata as fotografias no visualizador aqui, né? E venho aqui e coloco aqui, ó, fotos novas de São Paulo 2012, né? E já estão as fotografias tratadas aqui. Essas fotos eu vou postar ali no Facebook e no Flickr também. No Flickr já tem algumas, mas eu vou postar os que não tem aqui ainda lá também, para vocês verem a qualidade lá das fotos. Então é isso aí, pessoal. Muito obrigado por vocês terem assistido essa aula até aqui. Cliquem no gostei se vocês gostaram, comentem, cliquem no favoritos, cliquem no não gostei se você não gostou, e participe. O importante é você participar, né? E se puder também faz aquela pesquisa de preços dos nossos patrocinadores, que ajuda bastante. Obrigado e até a próxima aula.